recepcionar aqui o jornalista Tássio Cruz, fez a participação hoje ao vivo, retornou para a emissora, está aqui no quadro Política do Dia com a gente, Carliete Nunes, Otávio Ribeiro Neto, para participarem da conversa de hoje, dos temas que nós vamos abordar. E eu quero começar o quadro com uma bomba, mas é uma bomba, na verdade, de queijo e presunto, né? O que aconteceu? Tem repercutido, né, de ontem para hoje, um projeto de lei do vereador Evandro Ide, aqui da cidade de Teresina, que proíbe a comercialização, a venda de salgados, embutidos nas escolas da rede municipal de ensino de Teresina. A argumentação do vereador, segundo ele, são os altos índices de obesidade, hipertensão, diabetes entre as crianças e jovens, seria uma forma de evitar. Carliete, como é que você recebeu essa bomba aí proposta pelo vereador Evandro Ide? Boa tarde, Eliese, boa tarde a todos. Bom, eu vou discordar um pouco aqui. Inclusive ontem, esse assunto ele bombou muito na internet, né? As pessoas comentando, criticando. Eu vou discordar um pouquinho aqui, talvez até de alguns colegas do quadro Política do Dia. Vou fazer aqui uma defesa desse projeto. Certo. Eu vou oferecer um outro ponto de vista. A escola é um ambiente onde se discutem as melhores práticas, as mais saudáveis, onde você discute o que é importante para você ter uma vida saudável, um corpo saudável. E o projeto nada mais é uma proposta para evitar que esse tipo de alimento ultraprocessado seja consumido dentro do ambiente escolar. Porque, de fato, se a gente for analisar, realmente é um contrassenso. O mesmo espaço onde você discute as melhores práticas para você ter uma vida plena e saudável, o consumo desse tipo de alimento. Na verdade, é para que não seja oferecido na merenda escolar das crianças da rede municipal de ensino. E em eventos, outros eventos dentro da escola, que esse tipo de alimento não seja oferecido às crianças. Fora do ambiente escolar, as pessoas vão continuar tendo total liberdade para continuar consumindo o alimento que achar conveniente. Mas o projeto se resume ao ambiente escolar da rede municipal de ensino. Porque é um contrassenso você ensinar as crianças que existem alimentos que são saudáveis e outros alimentos que devem ser evitados ou pelo menos reduzir a quantidade de consumo e oferecer aquele alimento na hora do recreio. Quer dizer, se a criança consome fora da escola, a responsabilidade é dos pais. Mas Exatamente. Aí o vereador está preocupado com o controle no ambiente escolar. E nas escolas públicas, né? Preciso deixar bem claro. Mas eu acho interessante, aliás, que a Câmara de Teresina, ela assumiu um protagonismo essa semana às avessas, né? Eu ia citar isso, né? A história do reggae. A greve acabou sem a participação, né? Claro, teve ali. E quando o Renato coloca essas imagens aí, eu fico escutando o som da crocância da bomba da faca cortando, para se ter ideia. Mas eu acho que é interessante analisar esse ponto, Otávio, que assumiu um protagonismo às avessas. Mas eu concordo com a Carliete em partes, nesse ponto aí, de que a escola pública, ela tem o dever, né, de fornecer, porque somos nós que pagamos para comprar a merenda da escola pública, então ela tem o dever de oferecer uma merenda de qualidade e saudável, né? Mas eu acho interessante a gente analisar que o projeto do parlamentar, inclusive ele divulgou hoje pela manhã um vídeo esclarecendo essa situação, né? Que tomou uma dimensão que o projeto nunca versou sobre isso, de que a bomba seria proibida em todas as escolas, de que a venda do salgado seria proibida. Então, tomou essa conotação, né, e até com um tom de humor nas redes sociais, mas eu concordo com a Carliete quando a escola, principalmente a pública, tem o dever de levar uma alimentação saudável para as crianças, mas que é gostoso uma bomba com a Coca-Cola também, não é, Elias? Otávio, vai da forma como é apresentado, não é? Se é aberto um canal de diálogo, explicando as motivações, até se chegar na proposta final, talvez seja assimilado de uma forma melhor pela população.
Sem dúvida, aliás, mais uma vez boa tarde a você, aos nossos companheiros de bancada e também a todo mundo que está em casa. A ideia é fenomenal, né? E de extrema relevância para o momento que a gente está vivendo. Então, você defender ali um alimento saudável é também papel da escola. Agora, você coloca um ponto que é fundamental, que é a forma como isso foi comunicado. Eu falo não só da forma, mas também da imposição da proibição. Eu sou contra qualquer tipo de proibição sem antes você explicar, não é? Por que aquilo está sendo produzido. Então, o debate é interessante, a ideia de trazer esse debate para a sociedade é fundamental, mas, assim, por outro lado, acredito que fosse mais viável ele ter apresentado, por exemplo, efetivar no currículo ali, no projeto pedagógico das escolas, da rede municipal, uma disciplina, algo do tipo que reforçasse a importância da alimentação saudável. Então, no projeto pedagógico, eu acho que renderia muito mais e teria muito mais efeito. Você deixava lá e ensinava para a criança que aquele tipo de alimento, que aquele formato de alimentação é prejudicial para a saúde. Sou contra a proibição, mas defendo que, por exemplo, no projeto pedagógico das escolas tenha um reforço, quem sabe, de uma disciplina de educação alimentar. Eu acho fundamental esse ponto da educação, por quê? Porque tem um aspecto econômico nessa discussão. Você imagina quantas empresas produzem esse tipo de alimento e tem como principal cliente os alunos nas escolas. Então, você chegar para proibir, cortar abruptamente, vai gerar reações. O caminho da educação seria mais efetivo nesse sentido, de gerar uma conscientização, de mostrar a importância de novos hábitos alimentares, para que naturalmente as pessoas, no caso, crianças e jovens, viessem a se adaptar, a rejeitar esse tipo de alimento. Mas enfim, a discussão está aí, são várias as opiniões, chamou a atenção e a gente trouxe aqui para o nosso campo de debate, para ouvir os colegas, para ampliar perante a opinião pública essa discussão que de ontem para hoje vem chamando bastante atenção. Outro assunto aqui, o vereador Luiz André e o presidente do União Brasil, em Teresina, Rony Lustosa, conversaram em Brasília com o presidente nacional do partido, o deputado federal Luciano Bivar. Relataram a situação da legenda no Piauí após as eleições de 2022. Segundo o vereador Luiz André, o desempenho do União Brasil no estado foi um fiasco. Tássio, o vereador Luiz André, ele tentou ser até candidato a deputado federal, pelo União Brasil, para ajudar na captação de votos para o partido, a questão da cláusula de barreira, tentar se viabilizar pessoalmente também, mas houve um descompasso no próprio percurso do vereador Luiz André. Era alguém ligado ao grupo do ex-prefeito Firmino Filho, não foi candidato pelo partido, depois mudou para o lado de doutor Pessoa, hoje é secretário municipal. Enfim, como consertar uma situação, readequar um contexto como esse? Eu acho, Eliezer, você falou em fiasco, o Luiz André falou em fiasco, eu acho que ele foi bondoso com o partido, porque foi uma tragédia a União Brasil aqui. Rony Lustosa e o candidato Paz Landim, candidatos a deputado federal, receberam cifras milionárias e conseguiram votações muito pífias, bem abaixo do que se imaginava. E Luiz André, desde a época, traçando aí uma linha do tempo para o amigo de casa, Luiz André assumiu ainda o diretório municipal e o estadual quando era do PSL. Houve a fusão PSL e DEM, houve aquela disputa ali, quem indicaria o presidente, ele ficou com o comando do diretório e declarou a intenção de ser pré-candidato a deputado federal, e algumas movimentações prejudicaram a estratégia da chapa e ele ficou bem contrariado e chegou até mesmo a declarar apoio a Rafael Fonteles com Silvio Mendes do União Brasil, candidato a governador, o que gerou uma confusão enorme dentro do partido. O amigo de casa deve se lembrar que Silvio Mendes fez críticas públicas a Luiz André e agora o partido tenta juntar esses cacos para chegar até a eleição do próximo ano, mas em política nada nunca é por acaso. Se o amigo de casa se lembrar, no sábado, na manhã do sábado, Rony Lustosa se encontrou com o Dr. Pessoa e com Jeová Alencar.
e discutiu a possibilidade do União Brasil aderir à base do prefeito. Então, eu acho que com certeza isso foi discutido com o Luciano Bivar e o União Brasil busca uma identidade em meio a essa dificuldade por montar uma chapa. Se nós puxarmos aqui, temos Luiz André e também Terezinha Medeiros com mandato do partido hoje. Zé Filho, suplente no exercício, saiu e foi para o Republicanos. Então, o União Brasil enfrenta, apesar de ter muita verba federal, enfrenta dificuldade para montar essa chapa e acho que Luiz André está preocupado primeiro com a sua eleição de vereador, com a sua reeleição, e essa reeleição passa por uma aliança com o doutor Pessoa. Interessante, Otávio, que o União Brasil teve o doutor Silvio Mendes como candidato a governador ano passado, ou seja, o partido teve uma certa expressão, um certo reconhecimento. Tássio lembrou, recebeu verbas significativas, mas não conseguiu cumprir o dever de casa em 2022. A grande aposta era Silvio Mendes e o que se sabe nos bastidores é que quando foi ofertado esse partido União Brasil a Silvio Mendes, foi uma articulação de Ciro Nogueira, à época ministro-chefe da Casa Civil, que trouxe o partido para Silvio Mendes com esse compromisso, que o partido ficaria aqui com Silvio Mendes, com o grupo de Ciro Nogueira, mas teria que fazer pelo menos um deputado federal para fortalecer o partido a nível nacional, que não aconteceu. O partido, primeiro, não conseguiu atrair bons nomes, né? Os nomes principais ali, Ciro Nogueira levou para o Progressistas, e foi uma chapa que fez ali 2 deputados federais. Agora, o desempenho de Silvio Mendes na formação da chapa do União Brasil, ficou Silvio Mendes responsável por isso, foi um desempenho, acho que a palavra é essa, pífio, bem abaixo das expectativas, assim também como não teve substância na disputa do Palácio de Karnak. Então, saiu muito enfraquecido todo esse time. União Brasil, essa foto eu acho que diz muito, que Silvio Mendes não fica no partido, o caminho ou é o Progressistas de Ciro Nogueira ou é o retorno para o PSDB, e União Brasil, pela foto, é uma tendência muito forte de que fique com Rony Lustosa e Luiz André e ele siga para a base do prefeito, doutor Pessoa. São os 2 líderes que... É o quesito Ciro Nogueira novamente. O partido foi trazido para Silvio Mendes por Ciro Nogueira. É preciso a gente colocar aí na balança o peso Ciro Nogueira a nível nacional. Verdade, ainda tem um grau de influência, ainda transita em Brasília e pode interferir numa decisão dessa natureza. Agora, Luiz André e Rony são de fato as maiores expressões hoje, né, desse grupo político do União Brasil na cidade de Teresina, considerando que, por exemplo, o doutor Silvio Mendes pode sair, já sinalizou que pode ir para o PSDB, retornar ao PSDB para uma provável candidatura. Então, é com Rony e Luiz André que o partido precisa contar, é a alternativa que se tem para tentar engrenar algum projeto político. Bom, Carlete, o que esperar dessas movimentações até 2024? Cada partido, cada grupo tentando alternativas para se fortalecer e participar do pleito eleitoral. Pois é, Eliezer, União Brasil é uma situação interessante. Ele foi criado um ano antes da eleição de 2022, em outubro de 2021. É um partido que juntou o PSL, que era o partido de extrema-direita, né, ligado ao ex-presidente Bolsonaro, e o DEM, que era um partido de direita tradicional. O fato é que, mesmo Silvio Mendes tendo sido candidato a governador pela União Brasil e ter tido um desempenho bom, porque ele ficou em segundo lugar, teve muitos votos, não existia uma identidade de União Brasil. Silvio Mendes sempre foi identificado pela população como um tucano. Tanto que a gente até brincava durante a campanha se as pessoas iam lembrar do número, porque o Silvio sempre foi muito ligado ao 45 do PSDB. Então, assim, é um partido que hoje tem um enorme fundo partidário, exatamente por conta dessa fusão, tem um poder relevante na Câmara Federal, inclusive, levado em consideração pela atual gestão do governo federal, que entregou muitos ministérios para a União Brasil, mas que, do ponto de vista local, principalmente aqui no Piauí, e nacional, não tem uma grande expressão com nomes relevantes para levar e construir, na verdade, uma identidade do partido que é recém-lançado. Juntou uma massa muito grande de políticos, tanto novos como tradicionais, e ficou sem identidade.
O fato é que existe um poder aí de barganha muito forte em Brasília, mas do ponto de vista local não existem lideranças com uma força suficiente para levar o partido à frente. Interessante, a Carliette lembrou do União... A Carliette falava do número, né? E é bem pertinho, que um é 44, outro 45. Né? As pessoas vão apertar o 45 na hora de votar. E outro votar. detalhe interessante, Eliezer, uma ausência sentida na foto aí, o presidente estadual do partido, Marcos Elvas, que não está Verdade. aí. Não sabemos se continua. Ex-prefeito de Bom Jesus. E que historicamente sempre foi ligado ao PSDB. Ao PSDB. Agora eu queria muito ouvir a opinião de Heráclito Fortes, né? Porque o Rony é uma pessoa muito ligada ao Heráclito. Heráclito era DEM, né? Democratas, no meio dessa fusão. Eu fiquei curioso aqui qual seria a manifestação de Heráclito Fortes vendo essa foto. Desde o PFL, né? E essa possibilidade de esse partido União Brasil ir para os braços do Dr. Pessoa. Interessante a Carliette lembrando que o governo federal cedeu muitos cargos à União Brasil, que faz parte desse bloco de centro, né, lá em Brasília, e o Luciano Bivar saiu ganhando. A gente sabe que ele brigou, rompeu com o presidente Bolsonaro no início do mandato, né, do ex-presidente. Aí criou-se aquela ala bivarista e a ala bolsonarista do PSL. E na conjuntura atual ele conseguiu uma abertura com o atual governo. Conseguiu caminhos e aí o partido, pelo menos a nível nacional, tem sobrevivido de alguma forma mais expressiva. Baita plot twist, né? Elegeu o Bolsonaro e agora faz parte do grupo que apoia o governo. A questão é fortalecer aqui no estado do Piauí. A eleição agora é municipal, ou seja, não dá para pensar só em Teresina, tem o interior do estado. Curioso, Eliezer, que tem um quadro valiosíssimo, Mão Santa, né? Ainda é dos democratas, lembremos. Pronto, prefeito Mão Santa, prefeito de Parnaíba. Gente, vamos voltar a tratar de um assunto que nós debatemos aqui na edição de ontem, sobre a possibilidade do vereador Roberval não assumir mais o comando da SAAD Sudeste e dar lugar à ex-secretária de Economia Solidária, Gessi Lima. Rapidamente, o que nós conseguimos apurar de informação com a Gessi, o que ela nos respondeu é que foi convidada pelo prefeito, aceitou, o prefeito Dr. Pessoa se sentiu à vontade para tê-la de volta, porque a saída dela foi amistosa, consensuada, por uma circunstância eleitoral. Ela volta, não definiu para que cargo ainda, mas deve estar no primeiro escalão da Prefeitura de Teresina e também não confirmou se vai ser candidata. Mas, Tássio, Gessi de volta na gestão já impacta bastante. É o projeto, né, Eliezer, para a chapa proporcional do Republicanos. Curiosamente, completa um ano agora, em março, que ela rompeu com o prefeito e foi exonerada exatamente no final de março do ano passado da Secretaria de Economia Solidária. Ela assumiu a pasta desde o início da gestão do Dr. Pessoa. No segundo turno, né, ela foi a terceira mais votada na eleição de 2020. No segundo turno apoiou o prefeito e por isso recebeu a secretaria, mas saiu às turras, podemos dizer assim, porque o Dr. Pessoa não teria sido consultado sobre a sua pré-candidatura e agora volta, reencontra o grupo político do prefeito e a história com o Roberval, o capitão Roberval, ficou mal explicada, né, Eliezer? Ele é talvez o principal aliado de Dr. Pessoa na Câmara, sempre esteve muito próximo do prefeito. A esposa foi candidata a deputada federal pelo Republicanos após uma determinação de Dr. Pessoa e agora pode perder essa indicação para a Gessi. Nós conversamos hoje pela manhã com o prefeito e até tem material no Portal Dia. Ele confirmou que Gessi aceitou o convite, só não quis confirmar para qual pasta, mas aceitou o convite sim para voltar. Uma vez de volta na gestão, acredito que ela não vai ser candidata majoritária, já que o prefeito tem direito à reeleição, tem outros nomes mais cotados no grupo do prefeito. Agora, Otávio, para uma disputa proporcional, para uma provável candidatura à Câmara Municipal, ela estando no primeiro escalão da Prefeitura, fortalece a estratégia? Fortalece a estratégia, sem dúvida. A gente pegar o histórico de Gessi, primeiro que ela surge do nada, praticamente em 2020, não era uma empresária na região do Disseu, que de repente aparece no cenário fazendo fortes críticas
ao prefeito, então prefeito Firmino Filho, ganha um desempenho fenomenal, podemos usar esse termo, fenomenal na eleição de 2020, só que de lá para cá, Eliezer, veio que tropeçando, né? Teve essa história de, no segundo turno, ir com o doutor Pessoa, parte do seu eleitorado, claro, não foi, porque ela era contra todo o sistema e acabou embarcando com o doutor Pessoa, um candidato de Temístocles Filho, do MDB, enfim, toda essa história que a gente já sabe, vai para a gestão do doutor Pessoa, depois sai da gestão do doutor Pessoa para ser candidata a governadora, nesse meio termo tem uma confusão com o PSC, troca de partido, enfim, mas é um nome a ser considerado nessa chapa proporcional. O que a gente conseguiu apurar até agora é que deve ser para o Republicanos, que é o partido de doutor Pessoa, para fortalecer essa chapa. Ouvi até alguns termos pejorativos de bastidores, que ela seria ali uma ajuda, né? Seria um complemento que no interior ali não seria visto como uma candidata com substância para conseguir uma eleição, mas que seria, entre aspas, esse foi o termo que usaram, uma batisteira muito boa nessa chapa do Republicanos. Eu acho que é cedo para fazer qualquer tipo de comentário nesse sentido, quem tem força, quem não tem, mas o retorno de Jesse diz muito, principalmente quando o assunto é a capacidade de doutor Pessoa de atrair antigos aliados. Pessoas que estiveram no mesmo palanque de doutor Pessoa, que por algum motivo se desentenderam e deixaram a gestão, mas que ele tem essa capacidade de juntar todo mundo, vem cá, tem aqui, vamos ver essas situações. Então, a articulação política do Palácio da Cidade, do doutor Pessoa, começa a funcionar e esse retorno de Jesse, a base do prefeito, diz muito isso. Sobre o capitão Roberval, Eliezer, o fato novo para esta sexta-feira é que ele deve ir para a Secretaria da Juventude, né? Após praticamente perder essa indicação para a SAAD Sudeste, nessa divisão que deve acontecer, ele vai para a Secretaria da Juventude. E outro fato interessante do dia, ainda envolvendo a SAAD Sudeste, é que o prefeito não descarta a possibilidade de outras SAADs serem também subdivididas nessa articulação para abrigar aliados políticos pensando em 24. O prefeito parece estar tentando aumentar a sua base de apoio, fortalecer o seu grupo político, Carliete, e, como o Otávio destacou, trazendo até aliados que por algumas circunstâncias se afastaram, mas retornando aos braços do prefeito. Tende a funcionar esse tipo de estratégia, na sua opinião? Pode funcionar se ele retomar um diálogo saudável com a Câmara Municipal. Até para fazer esse movimento de subdividir as SAADs, ele vai precisar do apoio do Legislativo. E aí a gente retoma um debate que a gente fez ontem com relação à questão das emendas, de honrar os acordos que ele faz com os vereadores, no caso do vereador Roberval, que já estava prometida aí essa SAAD Sudeste que vai para a Jesse. Então ele precisa melhorar principalmente esse relacionamento com a Câmara Municipal para que aí dê certo esse retorno dos aliados, incluindo o Jesse. Sobre Jesse Lima, realmente é importante. A Jesse, ela realmente surgiu do nada com um discurso muito bom, muito compreensível por parte da população. Uma novidade, um discurso muito interessante de empreendedorismo. Vai ser muito bom ver a Jesse como candidata a vereadora, porque vamos ver, vamos esperar para ver se vai dar certo. Porque assim, ela teve esse protagonismo na eleição municipal e não abriu mão de ter também protagonismo na eleição para governadora ano passado. Verdade. Disputou uma eleição majoritária, depois outra. Para ir para uma estratégia proporcional, a gente vai ter que esperar, né, para ver. Mas, enfim, é alguém que tende a somar, né, no entendimento do prefeito, que acaba sendo o maior responsável por esse processo de articulação. É uma liderança que soma, que tem alguma expressividade, que pode trazer algum saldo positivo para o projeto político do prefeito e do seu grupo. Gostaria de agradecer ao Tássio Cruz, a Carliete Nunes, ao Otávio Ribeiro Neto, pela participação durante toda essa semana aqui no quadro Política do Dia. Agradecemos toda a audiência e dizer, segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã, tem Comando Geral na FM O Dia, a partir das 7, também pela O Dia TV, Comando Geral, para pouco de audiência. Às 11h40, Jornal O Dia no Ar na FM O Dia. Mandar aqui o nosso abraço ao comandante Douglas Cordeiro, torcendo aqui para que ele se recupere e possa voltar
ao nosso convívio diário. Ótimo final de semana, se cuidem e até a próxima.